Olá! Terminou hoje de madrugada a fase de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Hoje, o texto final do relatório deve ir à votação. O governo pode flexibilizar regras e fazer novas concessões, entre elas, permitir que policiais legislativos federais se aposentem a partir dos 55 anos de idade. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Deputados aprovam um projeto do governo que remaneja verbas entre obras da CPTM e do metrô de São Paulo. 14 cidades estão prestes a virar municípios de interesse turístico. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate proteção às represas da Billings e Guarapiranga. As comissões de Educação e Cultura e Transportes e Comunicações já têm novos presidentes e vices, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Deputados aprovam o projeto do governo que remaneja 200 milhões de reais da linha laranja da CPTM para as obras da linha lilás do metrô. Veja na reportagem do Mauro Frisman. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Jornal da Assembleia. Os deputados estaduais aprovaram na noite desta terça-feira o projeto de lei número 79 de 2017. Essa é uma matéria do Executivo que autoriza o governo do estado a remanejar recursos entre obras de linhas do metrô. Na prática, haverá uma transferência de 200 milhões de reais destinados atualmente à implantação da linha 6 laranja para a utilização na expansão da linha 5 lilás no trecho que compreende a estação Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, na zona sul da capital, e a Chácara Clabim. Foram 47 votos favoráveis a esta matéria e 7 contrários. O projeto de lei agora segue para o Palácio dos Bandeirantes para apreciação do governador Geraldo Alckmin. Sérgio. Só uma correção, a linha laranja não é da CPTM, e sim do metrô. 14 municípios paulistas estão a um passo de serem classificados como de interesse turístico e devem receber novos investimentos. Os projetos devem ser votados aqui na Assembleia nos próximos dias. Os projetos de deputados que classificam municípios de interesse turístico foram objeto de debates no Colégio de Líderes. Os primeiros 14 projetos vão receber assinaturas dos deputados e seguem para plenário, segundo o líder do governo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB. Foi uma solução fantástica, democrática. Toda a casa, os 94 deputados que desejarem, o número que desejar, subscreverá em conjunto a criação dos municípios de interesse turístico. Então já começará essa semana a caminhar nesse sentido. O líder do bloco, o deputado Carlos César, do PSB, viu avanço na matéria. Isso dá um aporte, principalmente para aqueles municípios pequenos, de cerca de R$650 mil já direto por ano. Se firmar o convênio esse ano, isso pode ficar acumulado para o próximo ano, e aí mais de R$1.200.000 que poderá contribuir muito para o desenvolvimento dessas cidades na área turística. E começa daqui a pouco, ao 12h30, a reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. A repórter Carla Francisco está no plenário Dom Pedro I, né, Carla? E tem as informações agora ao vivo. Boa tarde, Carla. Olá, Sérgio, boa tarde. Sérgio, boa tarde a todos. Olha, hoje a comissão vai ouvir o reitor da Universidade Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, senhor Sandro Roberto Valentini. A oitiva é em cumprimento ao artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Os parlamentares também vão discutir durante a comissão outros assuntos, tá? Será aqui no plenário Dom Pedro I, onde eu estou reforçando, então, ao 12h30. Eu volto daqui a pouquinho, Sérgio, com mais informações sobre a agenda da Assembleia. Obrigado, Carla. E hoje tem eleição para definir os nomes do presidente e do vice da CPI, que vai investigar possíveis irregularidades no setor da citricultura de São Paulo. Eu converso agora com a repórter Silvia Garcia. Olá, Silvia, boa tarde. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Nomezinho difícil esse, né? Mas espera aí que eu já explico do que se trata. Essa comissão parlamentar de inquérito, Sérgio, foi feita com a finalidade de investigar a eventual prática de cartelização da indústria da citricultura no estado de São Paulo. A indústria da citricultura, o que a gente está falando, é da produção de laranja, de limão e de tangerina. Os trabalhadores têm se organizado para combater
o que ficou conhecido como cartel da laranja no estado, onde produtores saem com prejuízo financeiro de milhões de reais anualmente. Essa CPI, as eleições dessa CPI estão previstas para começar a partir das 2h da tarde, aqui no plenário José Bonifácio. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você, Sérgio. Ok, Silvia. E agora eu converso com a repórter Priscila Silvério, que conta os detalhes da reunião da Comissão, Priscila, de Atividades Econômicas que acontece hoje aqui na Assembleia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Na pauta, 13 itens. 5 deles são para votação de projeto de lei de maneira conclusiva, ou seja, se na comissão já forem aprovados, viram lei, não precisam então vir para votação em plenário. E são eles: de inclusão no calendário turístico do Estado, do Encontro Paulista de Autos Antigos em Lindóia, da Semana Expo Gospel em São José do Rio Preto, da Festa de Queima do Alho em Cotia, do evento Nocaute às Drogas também em Cotia e do Dia do Pedal Beneficente. Também durante a comissão, os deputados pedem a convocação de 2 audiências públicas. Uma para discutir a política de regularização das terras no estado de São Paulo e a outra para debater, então, o projeto de lei 30 de 2016, que determina a fixação pelos açougues e supermercados de informações sobre os seus produtos e fornecedores. Bom, a reunião da Comissão de Atividades Econômicas começa às 3h da tarde e vai ser no plenário José Bonifácio. O presidente dessa comissão é o deputado Itamar Borges, do PMDB. Sérgio. Obrigado, Priscila. E ficou para terça-feira que vem a reunião da CPI que investiga possíveis irregularidades nas empresas de planos de saúde de São Paulo. A reunião de ontem não aconteceu porque faltou quórum. Era para ter sido a 9ª reunião da CPI, mas novamente não aconteceu. Chegamos perto hoje. Hoje deu 4 deputados, precisamos de 5 para poder dar quórum, mas infelizmente um partido renunciou. Então a vaga está em aberto para que o presidente da Assembleia possa denominar um outro partido que vai assumir essa vaga, e 2 deputados do PSDB renunciaram. Então esse é o quadro hoje dessa CPI. CPI essa que já deveria estar apurando os fatos, chamando as empresas de planos de saúde para poder trazer as explicações necessárias, mas é hora da população olhar para cá, até a população vir para essa CPI, participar e mostrar aqui na Assembleia que realmente elas estão interessadas. Dia 19 de maio era a data prevista para o encerramento da CPI dos planos de saúde, mas foi votada e aprovada a prorrogação. A próxima reunião da comissão está prevista para terça-feira, às 1h30 da tarde. Vamos pautar toda semana, vamos insistir para que essa CPI realmente aconteça e todas as empresas que são culpadas por não atender a população sejam então atuadas. Nós vamos levar ao Ministério Público para que eles possam fazer todas as formalidades possíveis, Uma campanha para proteger macacos bugios ameaçados pela febre amarela e ações para evitar o assoreamento das represas Billings e Guarapiranga foram alguns dos temas debatidos pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 12 itens foram analisados pelos parlamentares. 3 projetos de lei, 2 moções, 5 requerimentos e 2 itens para a ciência. Entre os itens aprovados está o que pede a realização de uma campanha de educação ambiental para a proteção dos macacos bugios. A iniciativa do deputado Celso Nascimento, do PSC, e tem o objetivo de esclarecer a população sobre a importância destes animais para o combate à febre amarela e também mostrar que eles não são os culpados pela doença. Que o primata ele pode ter a febre, ele sinaliza à população que lá existe a febre, não que ele transmita a febre amarela. Então, minha maior preocupação é essa. Então, o deputado quer saber da Polícia Militar, da Secretaria de Meio Ambiente, como anda esse processo. O presidente da comissão também destacou outros pontos importantes da reunião, especialmente para áreas de mananciais. Só é tratado pouco do nosso esgoto, quer dizer, é coletado 90%, só se trata 53%, o resto é tirado da sua residência e jogado direto na represa Billings ou Guarapiranga. O parlamentar salientou que a comissão terá muito trabalho pela frente. Tentar discutir a questão da Sabesp, na próxima reunião, discutir a nível de Estado, já conversei com o secretário de Meio Ambiente, no sentido de colocar pronto-socorros, hospitais, pequenos hospitais e gente que conheça de manejo nas 16 áreas de proteção ambiental do Estado de São Paulo. Então tem muito a se discutir, muito a fazer, estamos atrasados e vamos tentar recuperar o tempo.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou também a realização de uma audiência pública para debater a instalação de termoelétrica a gás na Baixada Santista. Vamos saber agora como fica o tempo à tarde em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o tempo é parcialmente nublado, não chove. A máxima é de 25 graus. Na região de Presidente Prudente, quarta-feira de sol, faz calor, não há previsão de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Tarde de sol e calor na região de Araçatuba. Os termômetros chegam aos 29 graus. Na região de São José do Rio Preto, o sol brilha forte a tarde toda. A máxima chega aos 30 graus. Tarde de sol também na região de Ribeirão Preto. Agora à tarde os termômetros chegam aos 29 graus. As comissões de Educação e Cultura e Transportes e Comunicações já têm novos presidentes e vices. Você vai ver depois do intervalo. Até já. Vou chamar mais uma vez ao vivo a repórter Silvia Garcia. Ela tem agora as informações sobre a eleição de vice-presidente da Comissão da Defesa, dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação, Silvia? E também das questões sociais. Nome bem grande mesmo, Sérgio. A cada 2 anos, os presidentes e vice-presidentes são trocados dessas comissões, quando troca a presidência da casa. Em 12 de abril deste ano, o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, foi reeleito presidente. Hoje será a vez da eleição de vice-presidente. Essa reunião da comissão está marcada para começar a partir das 3 horas da tarde, aqui no plenário Tiradentes. E a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia já escolheu também os nomes de presidente e vice-presidente. Veja agora na reportagem de Carla Francisco. A presidente em exercício, deputada Rita Passos, do PSD, abriu a reunião que logo foi suspensa por 5 minutos. Em seguida, foi realizada a votação e a escolha foi unânime. Beth Saão, do PT, foi eleita presidente da comissão para o próximo biênio. Claro que nós não vamos resolver tudo, mas temos que nos empenhar para poder fazer com que a educação do Estado de São Paulo, a pública, possa voltar a adquirir um status que ela já desfrutou há muitos anos atrás e que, infelizmente, a cada ano que passa, ela vem perdendo mais. Nós precisamos recuperar a qualidade, recuperar cada vez mais a valorização dos trabalhadores da educação, dos profissionais da educação, recuperar os salários. E eu acho que essas demandas têm que ser debatidas aqui e apresentarmos alternativas. O papel de comissões é exatamente isto, né? Não é apenas votar sim ou não, mas é além de votar sim ou não, mas de apresentar propostas, porque é isso que a sociedade espera de nós. Para a escolha do vice, teve muita conversa. Por 2 vezes a reunião foi suspensa, até que o deputado Elson Gasparini, do PSDB, foi o escolhido para desempenhar a função. Eu sou advogado, mas sou professor também. E fui presidente do Centro do Professorado Católico da minha cidade, Ribeirão Preto. Então, ao voltar para a prioridade de educação nesta comissão aqui na Assembleia Legislativa, eu me sinto muito honrado. E quero declarar também que votei na deputada Beth Saão para presidente, apesar dela ser do PT, mas é uma pessoa muito séria, competente, e eu acho que nós estamos precisando de políticos, não importa o partido, importa o comportamento e a capacidade no desenvolver o seu trabalho na Assembleia. E a Comissão de Transportes e Comunicações também já tem novos presidente e vice-presidente. A reunião da Comissão de Transportes e Comunicações lotou. Na pauta, eleições. A indicação para presidente veio do deputado Chico Sardelli, do Partido Verde. Eu coloco aqui para presidente da comissão o nosso companheiro de Parlamento Paulista, que já presidiu esta comissão, o deputado João Caramês, do PSDB. Por unanimidade, o deputado João Caramês, do PSDB, foi eleito presidente para o próximo biênio. Para os 2 anos de trabalho, o novo presidente destacou pontos importantes: a crise financeira, o transporte ferroviário e a concessão privada. Eu quero frisar aqui a nossa preocupação com o sistema ferroviário, principalmente. As estradas, o Brasil, São Paulo não precisa mais de estrada. Todas as estradas do estado de São Paulo são as melhores do Brasil. O que nós precisamos é de transporte sob trilho, de passageiro e fundamentalmente de carga.
Já existem estudos dentro da própria Secretaria de Transportes que dentro de 13 a 15 anos, todas as rodovias que chegam a São Paulo estarão saturadas. Como é que nós vamos fazer? Só o transporte sobre trilho que irá realmente resolver essa questão. Você chegou a mencionar também a possibilidade aí de discussão sobre parcerias público-privadas, uma tendência, né? Eu vou até mais longe. Parceria público-privada prevê uma participação do governo com recurso. Hoje não tem dinheiro para nada. O governo se disponibilizar em pegar um recurso do Caixa e falar, eu vou fazer essa parceria público-privada e ele não tem recurso, então nós temos que arrumar um outro caminho para essa gestão, que eu acredito que a concessão seria o caminho mais adequado. Para vice-presidente da Comissão de Transportes e Comunicação, foi eleito o deputado José Zico Prado, do PT. Bom, e hoje tem também reunião dos deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa. Priscila, quantos itens devem ser analisados? Sérgio, a pauta é longa, 124 itens. Bom, são 113 projetos de lei, 6 projetos de lei complementar, 2 projetos de resolução, 1 projeto de decreto legislativo, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC e um processo. Bom, entre todos esses itens, a gente vai falar de 2 destaques aqui, que são a votação para o projeto de lei 1435 de 2015, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que dispõe sobre a fabricação e distribuição da pílula do câncer. E também o projeto 66 de 2016, de autoria do prefeito, do atual prefeito de Itapevi, Igor Soares, que proíbe a instalação, implantação e construção de presídios na região metropolitana de São Paulo. Bom, a reunião então vai começar às 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. E a presidência dessa comissão é a deputada Célia Leão, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Priscila. E a repórter Carla Francisco volta agora ao Jornal da Assembleia para falar ao vivo sobre a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento que acontece hoje à tarde. Carla. Olá, Sérgio, é isso mesmo. A reunião da comissão está marcada para as 2h da tarde. Serão analisados pelos parlamentares 22 itens, 13 projetos de lei, 6 processos e 3 projetos de decreto legislativo. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se reúne no plenário Tiradentes. O presidente da comissão é o deputado Celso Giglio, do PSDB. Sérgio, é com você. Ok, Carla. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa marcou o encerramento do Abril Marrom, o mês de prevenção e combate à cegueira. Seu Oswaldo tem dificuldade para ver de perto e de longe e não abre mão de ir ao oftalmologista regularmente. Não for no médico logo, o que acontece? Acaba complicando, né? Seu Oswaldo integra as estatísticas. Segundo o censo do IBGE de 2010, na cidade de São Paulo existem cerca de 2.300.000 pessoas com deficiência visual e 53 mil são cegas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 80% dos casos de cegueira são tratáveis e evitáveis. A cegueira pode ocorrer em qualquer prazo, mas normalmente ela começa mais a predominar depois dos 40 anos, com glaucoma, retinopatia diabética, mais tarde com a degeneração macular relacionada à idade. Enfim, N situações que nós vamos mostrar aí, que tem que haver uma conscientização da população e dos poderes públicos também fazer acontecer que a gente evite a cegueira. Os fatores de risco para a cegueira foram apresentados na audiência pública que marcou o encerramento do Abril Marrom. O mês é dedicado a campanhas de prevenção e combate à cegueira, um esforço de entidades médicas e autoridades. O encontro teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB. O deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, é autor de um projeto de lei que institui o 18 de abril como o Dia Estadual do Abril Marrom. O Abril Marrom, nós trouxemos aqui para a Assembleia Legislativa justamente para dizer que é um caso para o Estado inteiro. Nós temos um Estado com 45 milhões de habitantes e pela situação que nós temos aí, nós temos mais de 580 mil pessoas que podem estar chegando à cegueira ou próximo de uma cegueira. O parlamentar defende a implementação de políticas públicas destinadas a ampliar o acesso da população aos serviços de oftalmologia. O governo tem que fazer uma política preventiva, uma política estadual preventiva à cegueira. É esse o nosso manifesto, que é o que nós vamos fazer
e fazemos como dizer, projeto, não sei se te digo a 4 mãos, eu digo a mais de 1000 mãos, porque todos querem trabalhar e prevenir a cegueira. A campanha Abril Marrom já envolve a cidade de São Paulo por iniciativa do ex-vereador Aníbal de Freitas, do PV. Nós fizemos muitos fóruns, foram feitos seminários, muitos atendimentos e tentamos mostrar para a população o que é importante a visão e mostrar às pessoas que não é só o cuidar. Para você evitar de ser cego, você precisa se prevenir. E é simples, é visitar um médico, ter de pronto um atendimento oftalmológico e você conseguir o quê? Evitar a cegueira. No que depender dos médicos, autoridades e entidades ligadas ao setor, a campanha Abril Marrom pode ganhar o esforço de Brasília. Nós, enquanto Fundação Dorina Noio para Cegos, nós tivemos contato com o deputado federal Herculano Passos e pedimos que tivesse um projeto de lei nível nacional para que tivesse um Abril Marrom para o ano que vem, nível nacional, que abrangesse o Brasil inteiro, que tivesse uma proposta para que todos os estados, todos os municípios abraçassem essa causa, que é extremamente importante, uma campanha nacional de peso para que as pessoas tenham essa consciência. Agora, como fica o tempo à tarde em mais cidades do interior do estado? Tempo aberto e calor em toda a região de Marília. A máxima atinge a marca dos 28 graus. Em Bauru, região, o sol brilha durante toda a tarde. Não há previsão de chuva. A máxima chega aos 29 graus. Na região de São Carlos, a quarta-feira terá tempo parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A máxima é de 27 graus. Tarde de sol e tempo aberto na região de Campinas. A máxima chega aos 28 graus. Ficou para a semana que vem a avaliação do Colégio de Líderes sobre o projeto de lei que altera a escolha de ouvidor de polícia. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O projeto de lei que altera a escolha do ouvidor de polícia deve voltar ao Colégio de Líderes na semana que vem. O autor da proposta, o deputado Coronel Camilo, do PSD, quer ouvir organizações da sociedade civil. O deputado Coronel Camilo, do PSD, voltou à tribuna da casa para pedir a demissão do ouvidor de polícia. Ele aproveitou a reunião do Colégio de Líderes para pedir a aprovação do projeto de lei complementar 21 de 2016, que altera o mecanismo de escolha do titular da ouvidoria. Esse projeto, o que ele fala? Ele troca a forma de montagem da lista tríplice. Ele não é contra a ouvidoria, ele não tira competência da ouvidoria, ele só torna o processo de construção da lista tríplice mais democrático. Ele permite que outras instituições, como OAB, como Sou da Paz, como São Paulo contra a Violência, como NEVE, possam indicar pessoas para fazer parte do Conselho. E o secretário da Justiça encaminha essa lista ao governador do Estado. O CONDEP é um órgão que, nesse momento, não está fazendo boas escolhas. E por que só o monopólio do CONDEP? Então, nós estamos falando forte aqui, porque esse ouvidor escolhido pelo CONDEP, em vez de ouvir e apurar, ele está tomando a iniciativa para criticar a polícia, colocando a população contra a polícia. E agora, em mais uma reportagem especial dessa semana sobre casais que trabalham juntos, vamos conhecer o César e a Divânia. Eles são donos de um salão de cabeleireiros e, acredite, hein, apesar de passarem o dia todo um ao lado do outro, eles ainda pensam, né, numa maneira de aumentar os momentos de lazer e juntos, claro. O César e a Divânia se conheceram no trabalho. Eram funcionários de um salão de beleza. Ele cabeleireiro, ela manicure. Logo resolveram se juntar. O tempo passou, a relação e a profissão ganharam espaço. Esse espaço aqui, um salão de beleza só deles. César, como é que é viver e trabalhar junto, marido e mulher? Para mim é maravilhoso. Eu já estava, quando houve a minha separação, eu procurei uma pessoa que trabalhasse na mesma área para poder entender o tempo de trabalho e a gente ficar mais junto. Quando eu cheguei, ele já estava. Depois a gente se conheceu e a gente começou a namorar, depois casou. No começo da relação, foi difícil separar os assuntos do trabalho e de casa. Resultado,
No início, a gente chegava, conversava um pouco, mas ele começou a falar, não pode, tem que deixar as coisas de trabalho em casa, as coisas de casa tem que ser outras, senão ia juntar muito, né? Aí a gente começou a conversar até que agora a gente não fala mais de trabalho. E quando essas coisas se misturavam, não dava certo? Quando falava de trabalho em casa, tá toda a família, né? E acaba acontecendo o quê? Entrando em atrito. Porque um concorda, outro não concorda, aí vem um e fala assim, não concordo com isso. E aí vem toda a família entrando em um detalhe que não está passando junto no trabalho. Por isso que a gente evita levar problema de trabalho para casa. A rotina do casal é sempre a mesma durante toda a semana. Os dois atendem os clientes e se ajudam quando aparece algum problema. Você divide o trabalho, a hora boa, a hora o momento ruim, que tem os altos e baixos. Tem hora que quando um tá para baixo, o outro vai lá e levanta. Isso é muito bom, isso é muito importante. Sempre um combinar com o outro, né? Acho que esse é o segredo. Juntos há 9 anos, César e Divânia só têm folga mesmo aos domingos, quando o salão fecha. O casal divide as responsabilidades no serviço. Está no caminho certo para a terapeuta Tatiana Leite. Casais que têm a mesma profissão, talvez tenha uma coisa importante que a gente deve ressaltar, que é a questão da afinidade, né? Então, a profissão, as mesmas paixões, os mesmos projetos, isso traz, né, uma familiaridade, um entendimento, então uma proximidade para o casal. César e Divânia passam horas assim, um bem pertinho do outro, e admitem, não conseguem ficar longe. E já pensaram numa forma para, acredite, aumentar o tempo juntos. O lazer mesmo que a gente está pretendendo é ir para a praia, né? Desce no sábado à noite, volta no domingo à tarde, ou vai para uma casa de campo, uma pousada. É isso que a gente está procurando fazer uma vez por mês, para a gente poder ficar com a mente mais tranquila e mais junto ainda. E o casal apaixonado garante. Não tem overdose de César 24 horas por dia? Não, imagina. Pelo contrário, quando eu tô longe dele, eu sinto saudades. A distância que ela fala geralmente é quando um vai ao banco, o outro fica, ou um vai numa loja, o outro fica. Aqui é 30, 40 minutos que fica distante, a gente já quer ficar junto novamente. E amanhã, na última reportagem especial sobre casais que dividem ambiente de trabalho, vamos conhecer um jovem casal de jornalistas que enfrenta os problemas do dia a dia juntos. Vamos ver como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Na região de Sorocaba, o tempo fica parcialmente nublado. A máxima chega aos 27 graus. No Vale do Ribeira, o sol aparece entre nuvens agora à tarde. Não há previsão de chuva. Em registro, a máxima não passa dos 25 graus. A previsão é de tempo parcialmente nublado à tarde em todo o litoral sul do estado. Em Santos, a máxima chega aos 26 graus. No Vale do Paraíba e litoral norte, a quarta-feira terá tempo bom. Em São José dos Campos, os termômetros também marcam até 26 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.